Senhor Jesus, conforme escreveu Marcos, no capítulo 6, para a leitura dos versos de 30 a 44. Marcos, capítulo 6, de 30 a 44. Chamados para alimentar o mundo. Marcos 6, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, toda glória seja dada ao nome do Senhor, por tudo que o Senhor já fez até aqui. E eu sei, meu Deus, eu tenho a plena certeza que o Senhor deseja falar conosco, desde aqueles que pertencem a esta igreja, quanto aqueles que estão conosco pela primeira vez. E eu tenho certeza também de que o Senhor não só quer, mas o Senhor irá falar aos nossos corações. Por isso, de corações abertos, queremos ser alimentados pela Tua palavra, para alimentar a outros. É o que oramos para a Tua glória, e que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Há 2 anos atrás, ninguém diria que o mundo estaria vivendo uma pandemia nessas proporções, com essa duração. 2 anos se passaram. Irmãos, a situação que em muito advém da pandemia, ela não deixa de ser grave. Empresas faliram, e não foram poucas, no mundo todo. Como consequência disso, pessoas perderam seus empregos. E sem a subsistência básica, ou seja, para que as necessidades fundamentais da existência fossem supridas, pessoas começaram a passar fome. Havia pessoas que já sabiam o que é viver com fome. Mas a pandemia aumentou exponencialmente o número de famintos.
no Brasil e no mundo. E é interessante, por outro lado, a pandemia, porque isso despertou um senso de solidariedade extraordinário. Empresas grandes e pequenas, instituições religiosas, igrejas, ONGs, pessoas físicas, pessoas individualmente, começaram a se mobilizar para suprir a necessidade, se não de todos, mas essa necessidade fundamental de comida na mesa de muita gente. Essa igreja mesmo, no ano passado, ela alcançou aproximadamente 700 famílias com cestas básicas. E ela segue a cada mês entregando cestas básicas a pessoas da igreja e a gente que nem é da igreja. E as cestas são entregues em função da doação, do amor, da generosidade das pessoas que fazem parte dessa igreja. Mas eu percebo que ao lado da fome no mundo, que cresceu exponencialmente, também exponencialmente cresceu a fome espiritual no mundo. Nunca houve tanta fome espiritual no planeta Terra. Porque, sobretudo, nós somos empurrados para buscar socorro em uma força superior, é assim que a maioria das pessoas fala. Quando nós nos vemos sem esses pilares, sem essas bases, sem ter de onde tirar recursos, parece-me, eu tenho quase certeza, que nós seres humanos tendemos a buscar a Deus, de fato, de todo o coração, somente quando nos vemos em situações muito difíceis, aonde a nossa força, a nossa capacidade, aonde os nossos recursos são poucos ou são nulos, e aí a gente se apega a qualquer tábua de salvação que apareça diante de nós. Alguns vão para as encruzilhadas, outros lotam as igrejas, outros buscam outras confissões de fé, as pessoas tentam ter esse contato com o imanente, com o que está para além delas, com o que é superior a elas, com o que é na visão delas mais poderoso do que elas, porque elas estão passando grande, intensa dificuldade. E para essa fome espiritual, as empresas, as organizações humanas não têm condição alguma de suprir essa necessidade. Só Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, o Deus de todo aquele que de fato confia e crê nele, só esse Deus pode suprir essa fome espiritual que assola a humanidade e de uma maneira, me parece, muito maior nesses últimos 2 anos. É só Deus. A multidão acompanhava Jesus. Eles vinham de várias partes de Israel daquela época. Eles eram extraordinariamente atraídos por Jesus. Isso é uma das coisas que me encanta em Jesus. A capacidade que Jesus tinha de atrair pessoas a Ele. É por isso que nós não precisamos ter qualquer receio de falar de Jesus, porque a pessoa de Jesus a quem nós testemunhamos, de quem nós falamos, ela por si só atrai as pessoas. E as multidões eram atraídas a Cristo. Chega um momento em que Jesus propõe aos seus discípulos um descanso, uma pausa. E ele diz, olha, vamos descansar em um lugar deserto,
Lugar deserto não quer dizer um lugar árido, cheio de areia, o sol causticante, não necessariamente. Quando se fala dessa expressão lugar deserto, é um lugar privado, é um lugar só para a gente, é um lugar onde não haja pessoas, outras, mas somente a gente. Essa era a ideia de Jesus. E quando aquela multidão ouve que Jesus está em busca de um lugar à parte, Jesus entra no barco com seus discípulos e sai, talvez margeando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, em busca de um lugar onde não houvesse essa multidão, para que eles pudessem descansar. A multidão se antecipa a Jesus e os discípulos. E quando eles chegam a esse lugar deserto, ele de deserto não tem mais nada, porque a multidão está lá, esperando Jesus. E Jesus começa a ensinar a palavra de Deus para essa multidão. E o dia vai passando. E não se vê que a hora passou, mas já está acabando o dia. E os discípulos dizem para Jesus: Senhor, despede essa multidão. Despede esse povo. Já está tarde, vai anoitecer daqui a pouco. Esse povo está com fome, então se eles forem embora, eles podem comprar algo para comer. E Jesus diz a ele: não, deem vocês de comer a essa multidão. Eles não têm que sair daqui. Eles não têm de ir embora. Vocês podem alimentá-los. E aquela ordem de Jesus a eles era certamente na mente daqueles homens, e talvez na nossa, se lá estivéssemos, uma ordem insana, impossível de ser cumprida. Os discípulos, inclusive, expõem isso, dizendo: olha, mesmo que nós tivéssemos 200 dinheiros, 200 denários, ou seja, um denário correspondia a um dia de salário de um trabalhador daquele tempo. Se nós tivéssemos 200 dias de salário, ainda assim, esse dinheiro não seria suficiente para comprar comida e alimentar esse povo todo. Ou seja, é humanamente impossível obedecer a essa ordem. E aí Jesus olha para eles e os provoca ainda mais e diz: o que vocês têm aí? Quantos pães vocês têm? Essa história é emblemática quando a gente pensa em missões, irmãos. Essa ordem de Jesus: dá-lhe voz de comer, alimentem as multidões famintas. Essa ordem de Jesus, dada aos seus discípulos 2000 anos atrás, é também uma ordem dada a mim e a você, discípulos de Jesus do século 21. É uma missão dada a nós. E por isso nós somos missionários, porque nós temos uma missão. Essa missão foi dada aos pastores, foi dada àqueles a quem chamamos e o são missionários, mas foi dada também a nós que conhecemos a Jesus e somos missionários também. Porque uns vão e outros ficam. Os que vão, vão porque Jesus os enviou para lá. Os que ficam, ficam porque Jesus os ordenou ficar, entende? Mas todos são missionários, os que vão e os que ficam. Trocando em miúdos é muito simples: existe missionário médico, missionário advogado, missionária doméstica. Existe missionário motorista de ônibus, missionária motorista de ônibus. Existe missionário ou missionária contador, motorista de caminhão, missionários. E existem os missionários, e são aqueles que foram. É simples assim. E olha, muito da desilusão da vida de muitos crentes acontece, eu digo isso sem medo de errar, é porque eles não encarnaram essa missão que Jesus deu a todos nós. Eles não vestiram essa camisa, dizendo: eu sei quem sou e sei para que eu existo nesse mundo.
quando eles não encarnam a missão, eles vivem de fato insatisfeitos. A vida tem um quê de falta, está faltando alguma coisa para mim. Mas quando um crente veste a camisa da obra missionária, veste a camisa de missionário, quando um crente em Cristo Jesus encarna a missão aonde ele foi plantado por Jesus, essa vida, ela tem uma outra dimensão. Ela vive de uma outra forma. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje à noite. Porque o texto de João capítulo 6, que é o texto paralelo a esse, no versículo 6, diz que Jesus estava testando aqueles discípulos. Quando Jesus disse, dá-lhe voz de comer, ele estava querendo mostrar algumas coisas para os discípulos, porque Jesus não precisa saber nada, ele sabe tudo. E o que é que Jesus queria mostrar aos discípulos, revelar aos discípulos, quando lhes deu a ordem, dá-lhes voz de comer? Em primeiro lugar, Jesus disse, dá-lhe voz de comer, porque ele desejava revelar o nível de responsabilidade daqueles discípulos. E Jesus diz a nós, dá-lhe voz de comer, porque ele deseja revelar o nosso nível de responsabilidade. Ao nos dar essa ordem, dá-lhe voz de comer, alimentem as pessoas da terra com o pão que desceu do céu. Ele quer medir o nosso grau de envolvimento, o nosso grau de comprometimento. Ele quer medir o nosso grau de obediência. Ele quer mostrar o quanto nós estamos comprometidos com as suas coisas. Quando nós nos deparamos com as notícias pela internet ou pela televisão, e a gente vê o caos em que o mundo se encontra, como é que a gente reage? O que a gente pensa? O que passa pela nossa cabeça? Que resposta nós estamos dispostos a dar a esse povo faminto de Deus? Será que a resposta é a mesma que aqueles discípulos deram? Ô Senhor, manda esse povo embora, eles compram alguma coisa e eles comem lá. Em outras palavras, isso não é problema nosso. Isso não tem nada a ver conosco. Será que essa é a nossa resposta? O que dizer, irmãos, a essa juventude aí fora, mergulhada na sensualidade, mergulhada na depravação? O que dizer aos milhões de enlutados que perderam seus entes queridos nessa pandemia para o coronavírus? O que dizer àqueles que têm tido pensamentos suicidas, desejos firmes de tirar a sua própria vida? O que dizer a casais que estão enfrentando crise, e essa crise que se asseverou, que aumentou, que se potencializou durante a pandemia? O que dizer às milhares de crianças que foram e têm sido abusadas? Houve uma intensificação do abuso infantil dentro de casa. O que dizer a essas pessoas? O que dizer àqueles que até agora não tiveram nada na mesa, literalmente, materialmente para comer? O que dizer a eles? Que respostas nós temos a dar para eles? Isso não tem nada comigo? Eles que encontrem alimento para ele? Ou nós ouvimos a voz e a ordem de Jesus que diz, dá-lhes voz de comer? Porque talvez o problema seja esse. A gente vê, mas não enxerga. A gente anda de carro, a gente anda de ônibus, indo para o trabalho, ou pelas ruas do nosso bairro. E nós estamos vendo os famintos, mas a gente não os enxerga. Eles estão morando embaixo das pontes.
ou eles estão nesses guetos de crack que a gente vê, não é só lá na região central de São Paulo, a chamada Cracolândia, esses guetos de droga, de drogados, de viciados, eles estão espalhados. Aqui na cidade Ademar tem. Passei na Ievante essa semana, uma obra que está em entulhos, e vi um grupo de jovens, moças, magérrimas, crack. Que resposta nós damos para essas pessoas? A resposta é: quem mandou se envolver com vício? A resposta é: quem mandou ir pagar aluguel sem ter condições, agora perde o emprego, vai morar embaixo da ponte e fica com o filho pedindo alguma coisa para comer nos faróis, nos semáforos? Essa é a nossa resposta. A nossa resposta é criticar os jovens que se avolumam, se acotovelam nos bailes funks a madrugada toda. Muitos enchendo a cara, bebendo. Outros se prostituindo. Outros sendo alimentados daquela letra maldita e destruidora que inviabiliza o sonho de uma geração que ainda nem viveu, gente, direito. Mas já está sendo abortado por esse tipo de coisa. Nós vamos criticar os que estão nos bares, enchendo os bares, enchendo a cara. Nós vamos nos resumir a criticar os viciados da Cracolândia, só isso. Eles que se virem. Mas Jesus diz a nós: dá-lhes de comer, para que nós possamos enxergar qual é o nível, qual é a intensidade da nossa responsabilidade. Nós nos sentimos responsáveis. Em segundo lugar, Jesus nos diz: dá-lhes voz de comer, porque não só aos seus discípulos, mas Ele também deseja revelar o nosso nível de disponibilidade, não só o nosso nível de responsabilidade, ao quanto agora nós e também estamos dispostos a alimentar esses famintos. Os discípulos logo procuraram, no verso 37, dar a solução para Jesus. Eles apresentaram dificuldades. Onde é que a gente vai comprar? Não tem nenhum supermercado perto aqui. E mesmo que nós tivéssemos, não temos dinheiro para comprar alimento para esse povo todo, manda eles embora. E a pergunta de Jesus é, verso 38, quantos pães vocês têm, hein? Entenderam? Qual é a disponibilidade de vocês em participar da alimentação desse povo? E a resposta é: temos 5 pães e 3 peixes. E João capítulo 6, verso 9, nos esclarece que os pães e peixes nem eram deles. Eram de um garoto, que tinha um lanchinho que a mãe fez, e que belo lanche, hein? 5 pães e 2 peixes. Esse menino era adolescente, Lima Nova. 5 pães e 2 peixes. Nem era deles. Jesus quer, quando nos diz, dá-lhes voz de comer, que nós vejamos o nível da nossa disponibilidade. Porque para muito crente, essa obra de alimentar os famintos de Deus com o pão que desceu do céu, é uma ordem absolutamente impessoal. Tem a ver com os outros. Mas nunca tem a ver comigo. Parece que a gente está sempre enxergando que alguém vai fazer. Mas não que nós possamos incorporar essa missão na nossa vida diária e nós nos responsabilizarmos e nos disponibilizarmos para alimentar essa gente. Quantos pães tendes? E vocês, quantos pães têm nas mãos? O que você tem nas mãos? Eu nem estou falando de recurso financeiro, porque nós temos recurso financeiro.
Eu nem estou falando de recursos intelectuais, porque nós temos muita gente intelectualmente rica aqui no nosso meio. Eu nem estou falando de habilidades, de talentos naturais, porque todos nós temos pelo menos um talento natural. Eu nem estou falando de dons espirituais, porque cada salvo tem pelo menos um dom espiritual, dado por Deus com a sua conversão. Mas o que eu estou falando aqui é o que Jesus falou para os discípulos naquele dia. Ele falava de disponibilidade. Você notou que a questão não é tão somente ter algo para disponibilizar, mas é o quanto estamos dispostos. E quando Jesus diz, vão e deem a eles de comer, esse primeiro sentimento que vem a nós, nos dá a medida da nossa disponibilidade. E mais do que a disponibilidade para colocar isso à disposição, é a disponibilidade para obedecer Jesus. Porque Jesus não falou assim, será que vocês podiam dar de comer? Seria possível, porventura, por obséquio, vocês podem dar de comer a esse povo? Pessoal, vocês fariam uma fineza para mim? Uma fineza é bom, né? Fazer uma fineza. Vocês podiam dar de comer para esse pessoal? A ordem de Jesus foi, dá-lhes vós de comer, deem comida a eles. Porque Jesus queria mostrar aos discípulos e a nós o grau, o nível da nossa responsabilidade, da nossa disponibilidade. E por fim, ao dizer, dá-lhes vós de comer, Jesus queria revelar o nosso nível de impossibilidade. Lá em João capítulo 6, verso 9, os discípulos confessaram, temos 3 pães, temos 5 pães, 3 peixes, mas o que é isto para tantos? É tão pouco. E vamos concordar, essa tarefa que Jesus deu era impossível mesmo. Vamos combinar. Não dava para alimentar esse povo todo com 5 pães e 2 peixinhos. Quando nós olhamos o que temos nas mãos e olhamos o tamanho da necessidade, da demanda de famintos espirituais no mundo, a gente diz, não dá para fazer. A conta não bate. A conta não fecha. E aí a gente pensa, simples assim, é impossível. Mas quando Jesus disse, dá-lhes vós de comer, é porque nele, Jesus, os discípulos, teriam todas as condições de dar comida para todo mundo. Quando Pedro disse a Jesus no barco, naquela noite, madrugada, faltando 2 horas para amanhecer, lá pelas 4 horas da manhã, ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Jesus disse, vem. É porque Jesus estava garantindo que Pedro poderia vir até ele andando sobre as águas. Então, quando nós pensamos na ordem de Jesus, dá-lhes de comer, nós precisamos ir além da ordem, no sentido de quem é que está dando a ordem? É Jesus. E se ele diz, dá-lhes vós de comer, nós temos apenas alguns pães e peixes, nós temos apenas algum recurso, nós temos poucos recursos. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas o Jesus que multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão, 5.000 homens, porque naquela sociedade machista dos dias de Jesus, só os homens eram contados. 5.000 homens. Mas fora mulheres e crianças. Isso aí podia dar em torno de 15 a 20 mil pessoas.
Se 5.000 já era difícil, com 5 pães e 2 peixes, imagina 20.000. Mas o que importa é quem ordenou. Lembra de Jesus e Pedro mais uma vez? Ele disse a Pedro, aos seus irmãos: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Não é só para jogar, é que vocês vão pescar. Aí Pedro diz assim: Senhor, nós tentamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Essa igreja faz missões para alimentar os famintos de Deus, sob a palavra de Jesus. Ela lança a rede, ela disponibiliza os recursos, mas é fortalecidos, estimulados e firmes pela palavra de Jesus que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A palavra que diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa impossibilidade, colocada nas mãos de Jesus, realiza o impossível. Glória a Deus. Dá-lhes voz de comer. Então nós precisamos elevar o nosso senso de urgência, irmãos. Por isso nós estamos nessa campanha de missões, para elevar o nosso senso de urgência em relação aos famintos que estão longe e aos famintos que estão aqui, ao nosso derredor. Minha oração tem sido: meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que essa igreja seja uma igreja ainda mais presente nesse bairro, mais ativa nesse bairro, ainda mais. Por um motivo muito simples: porque quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não pode esperar. Quem tem fome, a necessidade é urgente, é para agora. E para nós entendermos o valor do tempo, e eu encerro a palavra nessa noite, o valor do tempo e da urgência. Você quer saber o valor de 3 segundos? Conversa com um desses pilotos que correu hoje aqui em Interlagos, na corrida da Fórmula 1. 3 segundos para eles é um tempo preciosíssimo. Você quer saber o valor de 3 minutos? Conversa com um motorista de ambulância. Conversa com o médico que está atendendo aquela pessoa ali dentro, enquanto a ambulância vai pelo trânsito até chegar no hospital. Você quer saber o valor de 3 horas? Conversa com um soldado que está tirando serviço. Quem serviu o exército aqui? Quem serviu? Levanta a mão aí. Dá serviço, hein, irmão Mauri? Lá numa guarita, no inverno, aquele frio tremendo, o camarada está ali, e ele diz assim: falta 3 horas ainda para acabar, meu Deus do céu. Você quer saber o valor de 3 dias? Conversa com a mãe de um filho que desapareceu há 3 dias. Você quer saber o valor de 3 anos? Conversa com um marinheiro que foi viajar e está longe da família esse tempo todo. Meu pai ficava 1 ano e meio longe, viajando pelo mundo, pela Marinha do Brasil. Ele chegava em casa, a gente era pequeno, a gente achava ele uma pessoa estranha, ficava todo mundo assim, até acostumar de novo. Quer saber o valor de 3 décadas? Conversa com uma pessoa que já passou dos 40. Eu fico pensando nisso, eu com meus 51, fico pensando: rapaz, 30 anos é pouco tempo demais. Mas antes eu nem pensei, 30 anos, quando eu tinha meus 10, 30 anos. Eu lembro que o garoto pegava o calendário e ficava fazendo conta.
Em 1980 eu vou ter 10 anos. Em 1990 eu vou ter 20 anos. 2000 eu vou ter 30. Já fizeram isso? 2010 eu vou ter 40. Aquilo para mim era tão longe. Caminhando vou para os meus 60. Nós temos que elevar o nosso senso de urgência. Porque tem muita gente faminta. E nós vamos dar de comer a esse povo, amém? Nós vamos dar de comer a esse povo. Jesus está conosco. Ele deu a ordem. E Ele vai fazer prosperar os recursos das nossas mãos. Para que os famintos espirituais sejam alimentados. Que Deus nos ajude. E por certo, nos ajudará. Curva sua cabeça. Feche seus olhos.